Eu estava numa reunião de pastores anos atrás, e no momento de compartilhar, nós estávamos ali juntos para orar uns com os outros, e tinha um jovem pastor que era pastor num dos morros do Rio de Janeiro, um desses morros que naquela época não eram pacificados. E aquele jovem pastor disse assim: eu queria que vocês orassem por mim. Eu estou vivendo um momento muito difícil na minha vida. Eu estou tendo sentimentos muito conturbados. Eu dirijo uma igreja no meio desse morro, e o dono do morro, porque era assim que as pessoas que eram comandante do tráfico se colocavam, eles eram os donos do morro. O dono do nosso morro tem uma questão, tem uma prática muito estranha. Ele é o dono de todas as mulheres que vivem no morro. Ele pode escolher qualquer mulher, a qualquer dia, a qualquer hora, e mandar levar para o quarto dele. E ninguém pode falar nada, porque senão ele mata. E agora ele deu de gostar de crianças. E a semana passada ele pegou uma menina de 9 anos. E eu estou em crise, porque eu não consigo fazer outra coisa a não ser orar a Deus para matar esse homem. Estou falando sério. E ele disse: eu não estou entendendo, mas eu não consigo. Eu entro naquela favela com a minha família, com a minha mulher, com os meus filhos. Eu tenho filhas dessa idade. E eu fico pensando: Deus, tenha misericórdia. Porque no lugar onde tem injustiça, não tem paz. Por isso que o Deus da justiça, o Cristo da justiça, o Messias da justiça, é o único que pode ser aquele que instaura a paz na vida das pessoas. Porque onde entra a graça de Deus, entra a justiça de Deus. E onde entra a justiça de Deus, vai reinar paz. E por isso o Senhor, que Ele vai trabalhar essa paz, Ele trabalha primeiro colocando a sua justiça. Porém, o mais interessante é que o Rei da Paz, ele chega logo depois de uma guerra. Abraão é visitado pelo Rei da Justiça e pelo Rei da Paz, mas logo depois daquela batalha. Por que isso acontece? Porque a paz que Deus tem para a nossa vida não representa a ausência de conflitos. Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não significa que você vai ter uma vida sem problemas. Tem gente pregando isso por aí, é mentira. Não é isso que está na Bíblia. Jesus ensinou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não significa que você vai ter um tapete vermelho cheio de pétalas de rosa e que você vai viver caminhando nas nuvens. Não existe isso. Mas aquele que é o Rei da Justiça vai estar trabalhando a sua paz na nossa vida no meio dos nossos conflitos. Porque a paz que Deus trabalha dentro de nós é a plenitude da graça que envolve nossas vidas quando fazemos a vontade de Deus. E aí não importa o lugar onde nós estejamos, e não importa o que esteja acontecendo ao nosso lado, a paz que vem desse Rei Jesus é uma paz que vem de dentro da nossa alma e invade a nossa vida. Por isso ele vai chegar no meio de um conflito, no final de um conflito, o Rei da Paz chega naquele lugar. E é isso que a Bíblia ensina para a gente em Filipenses 4:7, onde a Bíblia nos ensina que a paz que Jesus nos dá excede todo o nosso entendimento. É algo que não dá para explicar. Alguns anos atrás,
uma ovelha minha lá em São Paulo estava muito preocupada. Ela era solteira e vivia com a mamãe, e a mamãe estava doente, já velhinha, e elas duas muito ligadas, muito amadas uma pela outra, e ela estava vendo que ia chegar a morte da mamãe. E ela foi me procurar para conversar, e ela disse: pastor, eu não sei como vai ser quando mamãe vai falecer. Eu estou vendo, as coisas estão acontecendo, a gente está percebendo, a hora está chegando. Sabe quando você está vendo que a hora está chegando? E eu não sei como é que eu vou lidar com a ausência da mamãe. E aí então nós oramos juntos, mas lemos a Bíblia, e eu falei para ela: olha querida, vai acontecer algo estranho na tua vida. Não é que você não vai sentir saudades, nem dor, nem que esse momento da partida não seja difícil, mas há uma promessa de Jesus, que a paz dele guardaria a nossa mente e o nosso coração, e essa paz que guarda a mente e o coração excede a capacidade de entender. Ela falou: mas será que vai acontecer isso comigo, pastor? Olha, nós somos tão ligados. Eu falei: essa é promessa do Senhor, Ele é o Rei da paz. E aí aconteceu que chegou o dia da partida da mamãe, e eu fui até a casa deles, não é? Antes mesmo de preparar o funeral, e lá estava aquela moça, cuidando das coisas, alguns parentes trabalhando para poder resolver as questões que têm que ser resolvidas. Eu chamei de lado e falei assim: como é que você está? Ela olhou para lá, olhou para cá e falou assim: eu estou sem jeito. Como assim você está sem jeito, menina? Eu estou com tanta paz que eu não sei explicar por que eu tenho tanta paz. E agora eu estou sem jeito. Eu falei: então fica alegre, porque o Espírito de Deus está trabalhando na tua vida. Não significa que não vai ter sofrimento, luta, doença, problemas, dificuldades. Significa que a presença do Todo-Poderoso na nossa vida, em qualquer circunstância, vai fazer algo de dentro para fora, dentro de nós, que a gente não consegue explicar, que é a paz do Senhor Jesus que guarda o nosso coração.